Graças a Deus, meus amados irmãos, que palavra maravilhosa. Quem sente-se justificado pelo Senhor, glorifique a Ele. Só os que sentem que são filhos de Deus, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nós já ouvimos uma boa palavra e eu quero apenas trazer aqui uma rápida reflexão. E a reflexão nesta noite, eu queria convidar a banda para pregar comigo. Eu vou estar louvando o hino e vocês vão tocando e eu vou explicando. Dá certo? Pois vamos lá rapidinho para a gente já começar o ato da ceia do Senhor, nosso Deus. E a igreja me ajuda louvando também. O hino de número 39. 39. Tragam água. 39. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma reflexão neste hino. O hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Este sangue lavado com as que tão alvas são, os pecadores remidos perante já estão. Toda a igreja. Agora eu explico um pouquinho, vocês ficam em stand-by, tá bom? Aí eu já deixo em stand-by o Gilbervan e também a doutora Kézia, que vão estar louvando no ato da ceia. Meus amados irmãos, a primeira estrofe diz: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Louvado seja o nosso Deus. Glorificado seja aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Louvado, exaltado, tributado, toda a honra seja a este homem que se tornou o sacrifício vincário por nós, o sacrifício substituto, aquele que substituiu-nos na cruz do Calvário. O compositor deste hino diz: bendito seja o Cordeiro. E aí eu me lembro das palavras de João Batista, que ao ver o Senhor Jesus se aproximando do rio Jordão, ele gritou, ele exclamou, ele falou bem alto e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós louvamos a Deus, meus amados irmãos, porque todas as narrativas históricas do Antigo Testamento narram que vários sacrifícios foram feitos, vários animais foram sacrificados para remir o homem, para que o homem fosse perdoado. Mas a diferença dos sacrifícios do Antigo Testamento
Testamento é que esses sacrifícios eram rápidos, é que o efeito desses sacrifícios eram passageiros, é que todos esses sacrifícios eles eram feitos, mas já na certeza que eles não seriam suficientes para remir por completo a humanidade. E qual é a diferença, pastor, do sacrifício de Cristo para os sacrifícios de animais? A diferença, meus irmãos, é que o sacrifício de Cristo, ele não é passageiro. O sacrifício de Cristo, ele foi único. O sacrifício de Cristo, ele foi autêntico. O sacrifício de Cristo, ele é eterno. Por que que ele é eterno, pastor? Porque em uma única vez o Senhor morreu por nós e nos garantiu o perdão dos nossos pecados e a certeza de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a igreja que adora este Senhor? Cadê a igreja que adora este Salvador? Cadê a igreja que adora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Vale destacar, meus amados irmãos, que a morte de Cristo não foi qualquer morte. A Bíblia diz que ele foi levado até o Gólgota, que ele foi levado até o Calvário. O pior tipo de morte na época de Jesus era a morte de cruz. E sabe o que era o maior desafio para o Senhor? É porque só morria de cruz quem era malfeitor, só morria de cruz quem era um grande pecador, só morria de cruz quem era julgado pela humanidade como um homem perverso. Eu quero lhe dizer que Jesus foi à cruz, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, mas ele não tinha pecado, ele não era pecador, ele não era malfeitor, ele não é ladrão, ele não é um homem mau, não, meu irmão. Ele foi até a cruz, venceu a morte para nos dar direito de vida eterna. Onde estão os irmãos que são agradecidos? Era eu e você que merecíamos, mas ele foi por nós, ele garantiu vitória lá na cruz do Calvário. Aleluia! Ele padeceu. E um versículo que corrobora esta primeira estrofe está em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 20. Porque foste comprados com bom preço. Diga para o seu irmão que está ao lado, diga: meu irmão, você foi comprado por um bom preço. E se você foi comprado, é lógico que você tem um dono. Quem te comprou é o teu dono. Aleluia! E sabe o que é interessante? É que esse dono é amoroso, é que esse dono é maravilhoso, é que esse dono quer te abençoar. Ele não te comprou para você ser escravo, pelo contrário, ele te comprou e diz a você: você é livre, você é liberto, você pode viver a plenitude da verdadeira liberdade. Ei, eu te chamo a tua atenção para dizer: tem muitos crentes que querem viver na libertinagem, mas eu quero dizer que libertinagem não é liberdade. Liberdade é o contrário de libertinagem. Qual é a diferença, pastor, de libertinagem? A libertinagem parece que nós estamos livres, mas pelo contrário, o pecado nos sufoca, o pecado nos mata, o pecado nos aflige, o pecado gera grandes problemáticas na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. E qual é a diferença da libertinagem para a liberdade, pastor? A diferença é que a igreja que vive na liberdade, ela tem até a oportunidade de se prostituir, mas não se prostitui. Ela tem até a liberdade de mentir, mas não mente. Ela tem até a liberdade de andar como outrora andávamos, mas você já decidiu ser livre. Livre de quê, pastor? Livre do pecado, livre do diabo.
livres, nós somos libertos, e nós fomos comprados por um bom preço. Pergunte para o seu irmão que está ao lado: você sabe me dizer, meu irmão, qual foi a moeda que ele nos comprou? Será se foi o dólar? Será se foi o pesos? Será se foi o soles? Será se foi o euro? Ei, diga aí para o seu irmão: ele te comprou. Aleluia. E a moeda dessa compra foi o seu sangue, pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E sabe o que é interessante? Ele derramou todo o sangue, e ele começou comprando-nos quando o seu suor se transformou em sangue. Aleluia! Nós fomos comprados. Por isso que o apóstolo Paulo diz: glorificai pois a Deus no vosso corpo. E a segunda estrofe, vamos lá, banda, tu já cansou, Osiel? Vambora, Osiel. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Toda a igreja. Aleluia. Está ficando bonito. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, mais sal que a neve. Teu sangue nos torna Senhor. Meu irmão, abre a sua boca, vamos louvar. Oh glória, mais que a neve, se nesse sangue mais uma vez o coro. Deixe a presença de Deus se manifestar em nosso meio. Oh glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a segunda estrofe diz: quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Pilatos indagou o Senhor Jesus: quem és? És porventura rei dos judeus? E o cordeiro que foi levado ao matadouro, mudo, não falou nada. Somente nesse momento, quando Pilatos perguntou para ele: quem és? És o rei dos judeus? E ele diz: tu dizes. Aleluia. Mas ele não é somente rei dos judeus, ele é rei dos irmãos da congregação Getsemane. Ele é rei e ele tem um nome, e a Bíblia diz lá em Atos que é sobre este nome todos deverão se ajoelhar. Aleluia. Todos irão se prostrar diante do Senhor. Só quem já se ajoelhou perante o Senhor, só quem gosta de estar aos pés do Senhor. Eu não preciso resistir, eu amo estar aos pés do Senhor. Só quem não resiste estar aos pés do Senhor, como disse o pregador outro dia na segunda-feira, o lugar mais elevado, o lugar mais agradável é aos pés do Senhor. Te prostra, meu irmão, te ajoelha, meu irmão, te
fomos sarados. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. No texto que o irmão Vinícius leu, para o Senhor Jesus, o momento mais difícil não foi quando ele foi esbofeteado, não foi quando ele foi cuspido, não foi quando ele foi ridicularizado. O momento mais difícil para Jesus, queridos obreiros, não foi quando ele carregou a cruz. O momento mais difícil para Jesus foi naquele momento em que o Senhor virou as costas para ele e ele exclamou em alto e bom som: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Alguém olhou para ele e disse: ele está chamando por Elias. Porventura ele está chamando por Elias? Na verdade ele não estava chamando por Elias. Quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Talvez você diz: como pode um pai tão amoroso abandonar o seu filho na cruz? A verdade, irmãos, é que Jesus estava carregando sobre ele todos os nossos pecados, os pecados que você cometeu durante toda a sua vida, os pecados que você cometeu hoje e os pecados que você vai pecar antes de dormir, pecados por pensamentos, pecado por fala, pecado por ações. Mas a Bíblia diz que ele venceu, e quando ele venceu, ele bradou dizendo: está consumado. O momento passou e ele é vitorioso. Só quem é vitorioso, através da vitória de Cristo. Ei, meu irmão, olha para o teu irmão que está ao lado e diga para ele: você não é um derrotado, você não é um frustrado, você não é um zero à esquerda, você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. E se ele é vitorioso, ele transmite para você a vitória dele. Olha aí para o lado e veja um vitorioso. Olha aí para o lado e veja uma vitoriosa. Ei, meu irmão, não é nós que estamos inventando. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo nos ensina não o posicionismo, não é sobre positivismo, não, meu irmão, mas ele nos ensina que nós passamos todas as coisas naquele que me fortalece. Saia nesta noite com esta palavra: eu vou vencer essa ansiedade, eu estou vencendo esta depressão, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia! O texto nos faz entender que as feridas de Jesus nos cura. Aleluia. Quando Tomé, duvidoso, disse: eu só acredito se eu tocar. Em quê? Nas tuas feridas, nos cravos. Ele disse: toca. Aleluia. Aquele escravo emite a ideia de que Jesus tem autoridade. Você sabe aquele versículo que ele diz: se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ei, meu irmão, Jesus já venceu os teus 3 inimigos. Quais são eles, pastor? Os meus inimigos. Jesus já venceu a carne, Jesus já venceu o diabo, e Jesus já venceu o mundo. E se ele venceu, ele te dá a vitória também. Você vai vencer o diabo, você vai vencer a carne, e você vai vencer o mundo. Aleluia! Ele tem autoridade, e ele libera a autoridade dele para nós.
não há motivos de temendo. A autoridade dele já está sobre os obreiros, a autoridade dele já está sobre as irmãs, a autoridade dele já está sobre os jovens, a autoridade dele já está sobre a igreja. Para quê, pastor? Para que esta autoridade? Para nós se aparecer? Não, é para a glória dele. A Bíblia diz que no nome dele nós oraremos pelo enfermo e ele será curado. Quem crê nesta palavra? A Bíblia diz que se nós, oh meu irmão, nós vamos expulsar demônios pelo nome dele. Aleluia. A Bíblia diz que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não é brincando de dizer eu vou beber para mostrar que eu sou santo, não é isso. Se alguém te der e você não souber, vai acontecer como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi mordido por uma víbora. Alguém olhou e disse: ele ainda está vivo, ele não vai cair, ele ainda está vivo, ele não vai morrer. Ele nem morreu, ele passeava, ele andava. Alguém olhava e disse: não morreu? Não, meu irmão. Por que não morreu? Porque a proteção de Deus estava sobre a vida dele. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quem crê na proteção de Deus, quem crê nesta palavra, glorifique o nome dele. Você foi curado. E para nós finalizarmos, a terceira estrofe: se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Louve, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Pecado, que maravilha de amor, pois que mais árvore que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Toda a igreja, glória a Deus, o mais que a neve, mais alto que a neve serei. Concluindo, meus irmãos, se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Ei, talvez você tenha dificuldade para confessar para um líder espiritual, você tem medo às vezes de ser exposto. Tudo bem, mas não deixe de confessar o Senhor. Você não é amigo do mundo. A Bíblia diz que nós não podemos ser amigo do mundo. Ou nós amamos a Deus ou não. Nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. É impossível. Eu vi uma reportagem, na verdade uma postagem, de uma jovem que ganhou milhões se prostituindo, mas dizendo que é amiga de Jesus, dizendo que está na igreja. Eu não quero aqui emitir a ideia de um julgamento, mas as coisas estão diferentes. As pessoas querem viver o mundo e viver Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a ideia de viver o mundo e também viver a Cristo não dá, porque o pecado é pesaroso, o pecado nos torna vergonhoso, o pecado gera transtornos, o pecado gera peso na memória e na consciência. Qual foi o efeito do pecado na vida do casal Adão e Eva? A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles se esconderam. O pecado gera este efeito. Outro grande problema, pastor Rodinei, com
qual foi? Eles quiseram fazer roupas para si mesmo, eles organizaram algumas folhas. Ei, meu irmão, muita gente está querendo se auto-redimir, se auto-perdoar. Este ensino não é bíblico. Você não consegue se auto-perdoar, se auto-ajudar diante do pecado. Ou você procura a Deus, ou você vai viver na depressão, ou você vai viver os efeitos do pecado, ou você vai viver os efeitos dessa letargia. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não consegue se perdoar sem antes Deus te perdoar. Se Deus te perdoar, você se perdoa. Mas não acontece o contrário. Não é você que se perdoa primeiro para depois Deus te perdoar. Não, você recebe o perdão de Deus, Ele te dá graça e você se auto-perdoa. Como assim, pastor? A culpa, meu irmão, é uma dificuldade de nos perdoar. Quando nós alimentamos a culpa, nós estamos dizendo: o sangue de Jesus é pouco, o sangue de Jesus não me perdoou, o sangue de Jesus ainda não me ajudou. Mas quando você tem a certeza que o sangue de Jesus é poderoso, a culpa vai embora, porque você é livre do seu pecado, você é livre de toda letargia, de toda amarra do pecado. E só quem já foi perdoado por Deus, a Bíblia diz, meu irmão, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, o que Ele é, pastor? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fique de pé, glorificando.